Sinaulia, La Musica dell'Antica Roma. Esse aqui é o volume 1, Strumenti a fiato, significa instrumentos de sopro. E a capa é assim mesmo, ela é na vertical porque é um disco que acompanha um livro muito bom, por sinal, que explica todo o procedimento que foi usado aqui. Enfim, vamos discutir um pouco sobre isso. Diferente dos gregos, os romanos não deixaram um conjunto de notações musicais que permita que a gente reconstrua com segurança a música que era de fato tocada naquela circunstância da antiguidade romana, né? E então o que chega até a gente são vestígios, no caso vestígios arqueológicos, né? Que são instrumentos, são descrições das práticas musicais, enfim. E o Sinaulia parte desses vestígios e tenta recriar a música da Roma antiga. Essa palavra é importante, recriar, porque o que eles fazem? Eles reconstroem os instrumentos e aí eles entram em um método que dialoga com a arqueologia, com a musicologia, com a história, com a iconografia, com a etnomusicologia também. E no encarte eles definem o próprio projeto como arqueologia musicale experimentale, arqueologia musical experimental, né? E esse é um ponto que faz desse disco algo bem único, eu acho. As composições aqui são dos próprios membros do Sinaulia e elas são assinadas por eles, o que faz com que o que a gente está escutando quando a gente escuta esse álbum não é necessariamente a música da Roma antiga. A gente está escutando uma hipótese sonora. E por isso é experimental, porque geralmente a gente associa experimental a uma coisa de uma música meio maluca, né? Um experimento sonoro assim. Mas aqui não, aqui é experimental porque é uma tentativa de responder a pergunta de como teria sido essa música, já que a gente não tem acesso a isso. E eles acabam fazendo uma música que não soa como música antiga domesticada, que é algo que acontece muito, inclusive talvez até mais com os gregos, por conta do fato da gente ter acesso às notações. Geralmente aquilo é tocado já esperando o público contemporâneo, né? O público de hoje em dia, eu quero dizer. Então é um negócio que às vezes soa um pouco domesticado, enquanto que aqui não soa a música que eles fazem como algo que realmente parece pertencer a um outro universo, não parece pertencer ao nosso mundo aqui. E tem umas faixas assim que remetem a um som quase ambient, sabe? Mais especificamente aquele tribal ambient, que é tipo uma música ambient, só que é feita com instrumentos mesmo, como se fala, instrumentos mecânicos, analógicos, que seja instrumentos, chama tribal ambient porque muitas vezes também está ligado a alguma coisa ritual de pessoas tocando aquela música, só que sem uma narrativa implícita, né? Mas uma coisa que dialoga muito mais com a música ambient mesmo. E aqui tem muito isso de sopros, tem muita percussão, uns drones, uns ritmos circulares, e isso vai criando uma atmosfera que é física, ritual, arcaica em alguma medida. E em alguns outros momentos aparece um lado também mais público, mais cerimonial, com um quê de fanfarra, como a música pública que se escutava supostamente na época mesmo, né? E isso é muito legal, porque geralmente a gente associa Roma a uma coisa mais rígida, sabe? Do direito, do mármore. E aqui não, aqui o disco devolve corpo à ruína.
a gente volta a imaginar uma Roma viva, uma Roma que efetivamente acontece, onde é um lugar como qualquer outro no mundo, com pessoas que às vezes estão bem, às vezes estão mal, e existe todo tipo de música ali. É uma Roma mais física, com textura mesmo, né? E às vezes a atmosfera aqui é até um pouco sinistra, porque os timbres são ásperos, eles não são feitos para agradar. É uma coisa que remete a uma coisa antiga mesmo, sabe? Uma coisa instável, quase animal. É muito curioso. E esse som, sobretudo do sopro, né? Que aqui o foco é instrumentos de sopro. Depois eles lançaram um volume 2 que é dedicado a instrumentos de corda, que é muito bom também. Mas esse daqui, eu acho que esse aspecto menos polido fica mais explícito, porque o sopro tem muito ar, tem muita madeira, muito metal, a coisa da pressão também, né? De um limite que é muito físico, né? Muito relacionado ao instrumento de sopro. E esse eu acho que é o fascínio assim, dessa arqueologia que é reimaginada, porque ela entrega pra gente esse passado como uma experiência possível, de fato. E eles só conseguem isso porque eles assumem a distância. Eles assumem a lacuna. Assumir no sentido em português mesmo, de assumir uma verdade, né? Uma coisa constatada. É fato que há uma lacuna e eu vou assumir isso. E eu vou assumir também o caráter especulativo da coisa toda. Em momento algum eles tentam enganar o ouvinte, falar, não, essa aqui é a música da antiguidade, é a música de Roma. Não, eles não sabem, porque ninguém sabe. Então é um disco especulativo, só que é uma imaginação que é informada, com muita pesquisa, muita gente séria trabalhando, muito envolvimento científico, acadêmico mesmo. Inclusive quem é o mentor aqui é um cara chamado Walter Maioli, que, para quem gosta de rock progressivo italiano, era o cara do Actuala, que é um grupo relativamente conhecido assim, né, pra galera mais nerd mesmo do prog italiano, que sempre é um grupo que tinha essa coisa de misturar elementos folclóricos, tradicionais, de música étnica, né, por falta de termo melhor. E é curioso pensar que existe essa continuidade entre um experimentalismo ligado ao progressivo italiano e essa pesquisa arqueológica, né, posterior. E também uma coisa curiosa é que esse grupo, não sei se necessariamente as músicas que estão aqui nesse álbum, eu acho que sim, foram usadas como trilha sonora para filmes e, por exemplo, Gladiador. Os caras estão na trilha sonora do Gladiador, do Ridley Scott. Aquela série Roma, da HBO também. Puta série legal, né? Só 2 temporadas e tal. Mas eles também fazem a trilha sonora. E eu quis trazer esse álbum aqui muito por conta disso, por essa coisa do vestígio arqueológico e de uma hipótese diferente da música experimental, que é justamente partir de uma pergunta e partir da ideia de que experimentar é tentar uma hipótese, é testar essa hipótese também, né? Isso é experimentar, é colocar essa hipótese à prova. E você pode fazer isso de várias maneiras, desde que você parta de fato de uma pergunta, porque aí sim você está experimentando, né? Por isso que a música experimental como gênero é até uma coisa um pouco difícil assim de bancar, né? Tipo, é um gênero, música experimental, talvez um metagênero, né? É mais uma ideia, até porque depois que se experimenta, não se experimenta de novo a mesma coisa. Então não tem como aquela banda ser do gênero experimental, a menos que eles estejam sempre experimentando coisas diferentes. Enfim, já comecei a viajar aqui. A ideia é essa. Eu recomendo bastante esse disco aqui para quem se interessa pela Roma Antiga, para quem não consegue parar de pensar, né, no Império Romano. E
E para quem está a fim de escutar uma música experimental diferente, uma proposta diferente que a gente não está tão acostumado no nosso dia a dia, e se deparar com uma música muito fora da nossa realidade também, que às vezes é importante para colocar a gente em outra sintonia, né? E aqui fica a recomendação. Sinaulia, La musica dell'antica Roma, volume 1, Strumenti a fiato, de 1996.